trabalho. Vou abrir. Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. Nesse mês, que eu amo esse mês, galera, é um mês de muita energia. Como que você faz? Fevereiro. Gu, tudo bem, meu mano? Tudo bom, e você? Só alegria? TechSec começando com tudo, hein? Exatamente. Galera, e já vou justificar pra vocês. A gente tá com blusa que tá um frio aqui no estúdio por causa do ar-condicionado, mas esse mês é um mês de calor. E tem um cara aqui hoje que já é super conhecido no mercado. A gente tá muito feliz de ter ele aqui, certo, Gu? E aí, pra vocês terem uma ideia e noção do que a gente tá falando, já existe um podcast, um episódio É verdade. que não foi gravado. É verdade. A gente já tá aqui há 1h30 e já rolou muita coisa. Só A gente já resenha. falou bastante, só resenha. Muito legal, cara. Que legal. É tão bom assim, velho. Exatamente. A gente tá muito feliz do nosso convidado que tá aqui, que vocês sabem quem é. Mas antes de falar dele, galera, agora que a gente começou 2026, vocês pediram e a gente fez. Então, Gu, dá o recado pra galera, meu velho. Canal TechSec Cortes Oficial. Pessoal, tá aí o QR Code aqui na tela. Segue a gente lá, se inscreve no canal. Nós fizemos isso pensando em vocês que estão em uma vida acelerada, que muitas vezes, convidado, falaram assim, caramba, vocês podem colocar pílulas com insights dos convidados, com coisas assim que rolaram ali de melhores momentos. A gente fez um canal específico Top. com esse conteúdo mais consolidado pro pessoal. Então, se inscreva, compartilhe e ajude a gente a engajar esse canal, que vai ser super positivo. QR Code aqui na tela. Inclusive, o nosso convidado tava falando de um corte que tava super bombando num evento aí. Enfim, Exatamente. a gente vai fazer uma trend disso depois. Bom, e aí, pessoal, antes da gente apresentar o nosso convidado, vamos aqui agradecer aos nossos apoiadores. E eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização e cibersegurança nas empresas. E você sabia que mais de 95% das falhas em cibersegurança acontece por um erro humano? Foi pensando nisso que a Hacker Range desenvolveu o PhishOS, um simulador de phishing totalmente baseado no Niche Phish Scale. Com uma interface amigável, seus colaboradores podem testar os seus conhecimentos sem colocar segurança da empresa em risco. O programa oferece diversos templates de golpes reais, conectando ao nosso cotidiano. Chega de deixar seus colaboradores com medo e confusos. Com a PhishOS, eles aprendem a identificar todos os indícios de um e-mail malicioso de forma rápida, prática e totalmente segura. E aí, está esperando o que para gamificar agora o seu programa de conscientização em cibersegurança? Acesse hackerrangers.com e vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E ela, Apura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A segurança proativa começa aqui. A Trend Micro é uma plataforma completa de cibersegurança, protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para entregar a segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente mostrando o que evoluiu e o quanto a sua empresa pode evoluir também. Quer saber como? O link está aqui na descrição. Tamo junto, Trend! E a LabFish é uma plataforma brasileira desenvolvida por especialistas para as necessidades de criação de conscientização e cultura de segurança para a sua empresa, independente do porte. Com a LabFish, você faz teste de phishing, comunicação integrada via Slack, Teams e WhatsApp, além de treinamentos e capacitações. Tudo isso via plataforma num só lugar. BeFish, porque criação de cultura de segurança é necessária para todos. E para você, líder de empresa, para você, empresário, para você, microempresário, para você que quer eternizar a sua marca, G2 Brindes com diversas opções.
a gente sempre fala aqui no TechSec, comece 2026 já marcando, já falando por que vocês vieram, para que vocês estão. G2 brindes personalizados, chama eles lá, fala que vocês vieram aqui no TechSec, que com certeza eles darão uma atenção mega especial para vocês. É isso. Valeu, G2. E vamos ao nosso convidado do dia, da noite ou da tarde, no seu momento que você está assistindo, mas o momento, o convidado de hoje. Que eu preparei aqui uma autodescrição muito legal para ele. Autodescrição não, autodescrição a gente vai fazer já já. Hoje o papo é com alguém que entende de segurança da informação, não só pelo lado técnico, mas também pelo lado humano. Nosso convidado tem mais de 20 anos de experiência com tecnologia e segurança da informação e hoje ele atua como Sales Management, liderando equipes de estratégia, de vendas e soluções voltadas para a proteção digital. Ao longo da carreira ele passou por praticamente todas as frentes do setor, do hands-on ao técnico de gestão à liderança comercial, sempre com resultados impressionantes, superando metas e construindo relacionamentos sólidos com clientes e parceiros. A gente falou muito sobre isso aqui, né? Ele também é palestrante, educador, apaixonado por compartilhar conhecimento e inspirar pessoas sobre o verdadeiro impacto de segurança na vida de empresas e de pessoas. Um profissional que une propósito, performance e espiritualidade. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Que mostra que a segurança da informação vai muito além da tecnologia. Senhoras e senhores, junta-se ao TechSec Podcast para fazer muito barulho virtual, muito comentário, muito compartilhamento para receber aqui Felipe Barros. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Pô, Gus. Palmas, produção. Cara, eu tô felizão, Fê. Que honra estar aqui com vocês hoje. Vocês não têm noção a alegria, o privilégio que eu estou aqui e estar com vocês na frente de vocês, tá? Que top, velho. Felipe, a gente ensaiou isso aqui, né, meu velho? Porque, tipo assim, quanto que a gente falou, vamos lá, e aí a agenda do Felipe é difícil, viu, galera? E sabe o legal hoje? É. Esse estúdio tá cheio de gente, velho. Ah, tem uma galera aqui. Tem uma galera aqui. Tem um povo aqui. É isso. Gente, que honra estar aqui com vocês. Mais uma vez, vocês estão fazendo história na área da cibersegurança. Eu acho que vocês estão criando tendências, vocês estão ajudando muita gente que está começando. Já acompanho vocês há muito tempo já, desde os primeiros podcasts de vocês eu já assisto, acompanho. Conheci muita história que eu não conhecia dos nossos amigos da área, mas o mais legal é que vocês estão dando voz para uma área que eu sou apaixonado, para pessoas que precisam falar e ajudando aqueles que estão chegando. Isso é o mais bonito do que vocês estão fazendo, então parabéns. E um agradecimento nosso, porque você é uma das pessoas que mais comenta, por mais que você ainda não estivesse aqui participando como convidado e hoje você já faz parte dessa rede, mas sempre comenta LinkedIn, sempre comenta ali no YouTube. Cara, obrigado demais, demais. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para colaborar aqueles que estão colaborando pela nossa área. Parabéns. Gustavo falou muito bem. Só quero carimbar aqui a fala do Gu. Obrigado por tudo que você faz por nós, mano. Você é um cara que de verdade acredita no TechSec. Sim. E obrigado por isso. Tamo junto. É muito legal ter você aqui, mano. De verdade. Tá? Obrigado. Já fica aqui a nossa declaração e agradecimento, meu velho. Exatamente. Vamos lá. Vamos criar bons momentos aqui hoje. É isso. E aí, como o Gu falou, a gente até gravou um podcast com você hoje. Que não foi ao ar e não vai ao ar. Vamos pro podcast que vai ser gravado. Fê, presentes pra você, a gente vai abrir depois, beleza? Show. Um dos nossos apoiadores aí. E aí a gente vai fazer a nossa autodescrição e vamos pro nosso momento Fun Fact, beleza? Show de bola. Então eu sou o Josu, tô com um boné camuflado, uso óculos, eu uso uma jaqueta azul marinho, uma camisa cinza por baixo. Go. Boa, eu sou o Gustavo, sou um homem negro, estou com uma blusa de frio azul e um relógio com pulseira marrom. Eu sou o Felipe, sou um homem branco, com cabelos pretos, barba, estou com uma camiseta vermelha e um relógio laranja vermelho. É isso. E vamos para o nosso momento Fun Fact com Felipe Barros. Vai lá, meu velho. Esse é um momento engraçado, né? A gente fica pensando, e assisti tantos momentos Fun Fact de vocês, e a gente fica pensando, por que eu vou contar no meu momento Fun Fact? E, bom, seguindo muito o que a gente vai falar aqui hoje, minha intuição, quis contar uma história
do começo da minha carreira como fornecedor, já na minha primeira passagem pela Trend. E tem algumas pessoas que fazem parte dessa história que já passaram por aqui, inclusive. Mas é super engraçado. Eu era naquele período responsável por uma tecnologia de descoberta de ameaça baseada em protocolo de rede. Hoje a gente tem isso aí muito claro, NDR, né? Mas a gente falava em 2010, nem se pensava o que era um NDR. Mas eu trabalhava na Trend, eu era especialista disso, então tinha um produtinho, uma ferramentinha, né? Uma caixinha que fazia isso. E eu estava dando um treinamento junto com o Leandro Zamboni, tá? Ali, sobre esse tipo de postura, esse tipo de trabalho. E um pessoal de um hospital público, vou falar o nome porque não é... Né? Trabalhamos com confidencialidade, mas um pessoal de um hospital nos procurou naquele dia e falou, pô, será que esse produto consegue levar lá no hospital? Porque, cara, a gente tá com um problema lá com antivírus, o negócio não tá funcionando, chamado aberto. Será que esse negócio consegue ajudar a gente nesse desafio? Bom, legal, beleza, acho que dá sim. Pô, você consegue ir lá amanhã? Beleza, vamos lá amanhã. Cara, bom, a gente tá falando de 15 anos atrás, tá? 15, 16 anos atrás, então você colocava, coloquei a ferramenta lá no rack, naquele momento, naquele período não existia Gmood ainda, né? Você mesmo podia ir lá abrir o switch, fazer o spam port, o mirror tal, fizemos lá tal, configuramos o equipamento, pô, na cara, legal. Lá o hospital tinha uns 10 andares mais ou menos, aí a gente pegou e configurou, cara, a máquina infectada aqui tá claro, nono andar. Essa máquina está conectada numa botnet, dessa botnet o hacker está conectado aqui, está atacando a rede do hospital. Essa é a máquina ofensora, vamos lá no nono andar. Os caras olham pra minha cara assim, não tem computador no nono andar. Então vamos lá. Chegamos lá no nono andar, tinha uma médica toda paramentada, toda aqui fazendo uma análise de sangue. Aí fala, eu acho que o único computador que tem aqui, que tem na rede é esse equipamento aqui. Aí eu falei, batata, aqui que tá infectado. Era um Windows XP embarcado, e ali não tinha proteção, não tinha nada, e ali que era a fonte da infecção do problema. Equipamento hospitalar. Pô, legal pra caramba, né? Hoje a gente fala sobre isso, fala sobre IoT, Health IoT, esse tipo de coisa, mas estamos falando há 15 anos atrás, né? E era ali a fonte da infecção. Cara, técnico, né? Eu era técnico. Top, legal pra caramba, tal. Pô, resolvemos o problema, tiramos o equipamento lá, era um equipamento de gasometria. Tiramos o equipamento de gasometria, tiramos as fotos do equipamento, tal, bom, beleza. Vamos pra dentro de casa, precisamos montar um relatório, montar uma apresentação, tá? Pra levar pro diretor, pra explicar pra esse diretor qual que era o problema, né? Até aí, sabe quando você resolveu o problema, você tá feliz da vida, né, mano? Vou chegar lá, vou bater na porta do hospital depois pra levar o relatório como herói, né? Aí a gente preparou um deck de apresentação legal pra caramba, contando a história do malware, o que era uma botnet, uma história, né? Uma história pra contar. Aí esse cara que me ajudou a montar essa história também já teve aqui nesse podcast, Thiago Tasselli. Sim. Tá? Tava com a gente, então ele tava comigo, a gente montou essa apresentação, fomos lá apresentar. E aí eu vou lembrar, viu, seu Fernando Amorim? Então, o Fernando Amorim era o líder da galera, tava lá com a gente e tal. Você lembra bem dessa história, toda vez que a gente me encontra ele vai lembrar. Cara, assim, fomos como, né? Vamos como herói, né? Cara, eu lembro que a gente chegou na reunião, era uma mesa assim, parecida com essa aqui, um pouquinho maior. Aí chega o CIO do hospital. Era um médico que, cara, não era de tecnologia, mas era um médico. Ele já chegou esbravejando. Porque isso aqui é uma nhaca, não sei o quê, que não funciona. E, cara, a gente meio que quebrou, sabe? Porque você tava naquele ritmo. O time abaixou, o cara tá revoltado, abaixou. E aí era uma reunião que era para ser de 30 minutos de apresentação de resultado, feliz de resolver teu problema. Cara, foi uma reunião, foi de quase 3 horas de reunião. Só de porradaria. E aí, como é que você conta para um médico que o problema era uma infecção de malware? O que era uma botnet para um cara? Pra traduzir. E assim,
Foi ali que eu ganhei. Bom, o Thiago Tasselli é um amigo meu pessoal, eu admiro ele pra caramba. Mas um dos dias mais desafiadores da minha vida. Como eu explico pra alguém que não é da área uma cadeia de infecção de malware? Hoje a gente tem cadeia, bonito falar de QTchain, Mitre, mas a gente precisa explicar isso antes, não tinha nem metodologia, nem frameworks pra isso. Que a máquina, que era o hacker, tava ali. Cara, e assim, eu lembrando, e aí, porrada, explicando quem é a trend, quem é não sei o quê, explicando tal. E eu lembrava, a foto com o equipamento é o slide 40, como é que eu vou chegar lá? E contando, e aí tem que fazer analogia com o médico, foi o que a gente saiu, eu e o Thiago. Mas vocês tinham preparado... Não tinha preparado nada. Nossa. Não tinha preparado esse discurso, a gente não estava preparado para isso. Muito legal o que você tá contando. Você tá contando a história da parada de antes, que não era fácil. E hoje a gente tá tentando ainda fazer essa parada. De conscientização, explicar para alguém que não é da área Trazer. a importância da cibersegurança, dos ataques, né? Do hacker, que ele podia estar ali no equipamento de gasometria. E numa linguagem dele, né? Dele, tinha que falar de corrente sanguínea, tinha que falar de câncer. Bom, a gente saiu dali que ele ia comprar o Google e o Google ia dominar o mundo. Então, foi super legal, porque quando a gente chegou no slide, cara, assim, eu lembro que eu tremia. Aí a gente chegou no slide, ele, então quer dizer que o problema não era meu? É do time de engenharia? Eu falei, se você não é responsável por equipamento, acho que é. Então agora eu gosto de vocês. Então ele virou aliado. Aí ele virou um aliado. Mas assim, foram horas pra explicar, chegar nesse ponto. Porque era quase que um embate ali. Me tira uma dúvida, mano. Eu vou entrar numa parada aqui antes da gente entrar na pauta aqui, mas já pegando esse gancho. Você falou que tava no slide 40, a parada. O que tinha antes? Lógico que você não Uma precisa... história de malware, de infecção, uns slides muito técnicos. Que doideira, Coisas né, que a gente foi ter. Depois que você vai começar a refletir. Você achava que era um cara de tecnologia, que ia entender. E que talvez o pessoal tinha preparado ele, que tinha resolvido o problema, Por né? isso que eu te perguntei, velho. O que tinha antes, tá ligado? Era contando uma história de não sei o quê, falando de tecnologia e tal. Coisa que eu aprendi depois da minha vida. Você tem 10 minutos pra explicar, pra trazer a resposta. Depois você disserta. Eu perguntei isso por isso, cara. Esses dias eu sentei com o Aldo. Vocês conhecem o Aldo? Aldo Albuquerque. Quero deixar até um abraço pra ele aqui. Aí, eu tava montando a apresentação lá, executiva. E aí ele falou assim... Aí eu mostrei várias páginas. Aí no meio, tava tipo assim, o boom do negócio. Ele falou, Josu, cara, o boom coloca no começo, velho. É isso aí. Porque se você não tiver tempo de chegar lá no meio, pode ser que... Ela falou justamente isso. Pode ser que a pessoa venha armadona, você não vai nem conseguir chegar no boom, velho. Então assim, já fala aqui no começo, a gente já mata isso. E aí vocês falaram exatamente isso agora, então o Aldo deu uma super dica que conecta muito isso com isso. Queria ter tido essa dica do Aldo naquela época. Aldo, um abraço aí, Aldo. Mas isso é muito legal, velho, porque acontece até hoje, tá ligado? Às vezes a gente quer preparar a história pra contar uma narrativa, porque a gente espera que a pessoa do outro lado saiba da história, mas nem sempre vai saber, né, velho? Nem sempre. Muito legal, gostei. Coisas que da gente aprender. Bom, aí você vai a transição do Technicase para algo mais de negócio, você tem que resolver tua vida em 2 slides. Depois, se você tiver mais tempo, você disserta. Umas coisas que eu tive que aprender na raça. Não, isso hoje é bem comum quando a gente olha a era digital. Você olha um vídeo assim, 10 segundos, ele não te chamou a atenção até Perdeu, menos, né, Gu? em 5 segundos você já rola pro próximo. Por isso que eu te convido a seguir o Corte TechSec oficial. Boa. Vai lá, mano. Boa. Aí um abraço aí pro Fernando, Zamboni, Tasselli, estavam aí comigo nesse dia. E, pô, inclusive... Cara, você tá todo jovem, mas muita gente já veio aqui e falou de você há anos. Você viu que, o Gustavo chegou depois Ele já de tava mim. aqui há anos, cara. E o que eu falei pra você quando eu cheguei? Exatamente, né? Velho, E eu sempre pensava, e super aqui querido na área, mano. Exato, e eu vou ser sincero aqui, eu falei, mas eu pensava assim, Fê, caramba, mas o Felipinho? Esse tempo aí que a galera tá falando, não parece, né? É, a velha guarda falando velha- dele. Eu falei, cara. Benjamin Button. Se você ver uma foto minha de uns 7, 8 anos atrás, provavelmente você ia achar que eu tô com uma idade invertida. Eu dei Interessante. me preocupando um pouco mais com a vida, refletindo algumas coisas. Importante. E aí, em cima disso, vamos falar um pouco da tua trajetória. Legal. Antes de você acessar, Fê, cibersegurança.
conta um pouco pra gente como que foi o crescimento e se segurança, ou cyber, ou tecnologia já era algo que estava ali entre as suas pretensões. Legal. Vou contar um pouquinho da minha jornada, né? Bom, comecei a carreira no boom dos anos 2000, né? Quando eu entrei na área de tecnologia, né? Sou nascido na Zona Leste, né? Tava ali começando para fazer um cursinho, ia fazer um cursinho de tecnologia, né? E no boom dos anos 2000, a gente tava falando que era o boom das telecomunicações, né? Então tava fazendo cursinho aquele pré-vestibulinho, né? Para entrar numa Paula Souza. Eu entrei na Paula Souza, entrei no Camargo Aranha, lá na Moca. E na época falava-se muito de telecomunicações, então eu acabei fazendo o Senai de Telecomunicações. Sim. Uma das primeiras turmas ali no Brás. Ainda foi o comecinho do investimento de telecomunicações, o começo da privatização da Era mó febre, Telesp, né, mano? né? A telecomunicações era febre, é o futuro da... Não foi tão futuro assim, mas... Todo mundo, é claro, é um grande super mercado, necessário, né, mas era a explosão. Exato. E eu consegui entrar no cursinho de telecomunicações, que era a última turma que tinha um investimento do BID. Então, rolou um investimento ali e eu fiz de graça, passei no vestibulinho super concorrido e eu entrei em telecom, comecei em telecom. Meu papo, só um parênteses, né, antes de falar da minha jornada profissional no Senai. Conheci minha atual esposa, tô com ela até hoje, então Uau. ela coitada. Ela estudava telecom? Não, ainda bem que quando a gente chega no final de semana a gente não faz tecnologia. Ela é fisioterapeuta, inclusive, minha Legal. esposa, Lin. Um beijo, meu amor. A gente tá junto há mais de 20 anos. Que massa, velho. Tô casado com ela, tenho duas crianças, a Julinha, uma mocinha já, Que legal. quase do tamanho da minha esposa. Eu sou alto em casa, tá? Só pra vocês ficam brincando, eu sou alto em casa. Eu sou o maior da minha casa, mas a minha filha já chegou na minha esposa do tamanho, tá com 12. E o Mateuzinho, vem aí com 11, quase, já feito agora em dezembro, Legal. né? Bom, e aí ela viu essa minha jornada toda, né? Meu primeiro estágio foi em Cubatão. Cara, fiquei quase um ano para arranjar o primeiro estágio, porque eu estava no terceiro ano. E não tinha estágio com estágio só de meio período, né? Uhum. Quando acabando o terceiro do colegial, eu entrei num estágio que eu consegui lá em Cubatão, de suporte técnico. Cara, eu trabalhei 5 anos lá, em Cubatão. Eu fui de estagiário, eu fiquei 2 anos e pouco de estagiário. Aí eu entrei na faculdade, eu fiz engenharia da computação. Uhum. Então fiz 6 anos de engenharia. Caramba. E aí eu ia lá da Penha de manhãzinha, pegava o fretadão, Cubatão, voltava, me deixava na Moca, eu fiz São Judas. Me deixava na São Judas, aí da São Judas era 11 da noite, eu saía da faculdade, ia pra casa. Velho. Nossa, você descia a serra todo dia? Todo dia. Aí eu passei naquela onda da terceirização, né? Trabalhava numa fábrica chamada Copebras, Grupo Anglo-American, que foi feito um outsourcing para HP, antes da EDS. Aí eu começo a contar a história da idade, né? E eu era da EDS, HP. Quando você fala dessa, tem gente que nem tá ligado. Não? Será? Com Ó, certeza. tem uns caras que eu trabalhei juntos na EDS que já vieram aqui, ó. Vitor Senna, por exemplo, teve aqui já. Então, mas Dessa a época, EDS, muito legal você falar da EDS, porque a EDS é muito das antigas, mano. E era uma potência, velho. A potência de outsourcing do mundo era a DDS. Uhum. Assim, hoje a gente vê alguns processos de tecnologia como o ITIL, por exemplo. Quem desenvolveu o ITIL foi a DDS. Processos de ITIL, tal de governança, né? Então, Sim. bom, eu trabalhei 5 anos lá e, cara, não aguentava mais. Eu precisava vir pra São Paulo de qualquer jeito. Aí você fala de como eu caí em segurança da informação, cara, caí totalmente de paraquedas. Eu já era um funcionário da HP atuando lá em Cubatão, lá na Copebras. E aí a Copebras fechou um contrato de outsourcing aqui em São Paulo, na Telefônica. Na WhatsApp Telefônica. E aí o meu chefe falou, cara, Felipe, você tá querendo vir pra São Paulo, tá, atuar aqui em São Paulo? Pô, acho que a gente tem uma posição pra você aqui. Falei, vambora.
que tem que fazer? E eu era field service, tá? Suporte Sim, técnico, sim. instalar formatar computador, instalar impressora, arrumar o BlackBerry. Ninguém sabe o que é BlackBerry hoje. Desculpa, esqueci de falar. Cara, já fiz isso aí. Pesquisei no Google, que é Pesquisei no BlackBerry. Google. Só que ele falou, só que é o seguinte, vai ter que conhecer de trend. O que você sabe de trend? Cara, conheço tudo de trend. Conhecia conhecia nada, Mas mano. você já lançou isso. Eu falei, conheço tudo de trend, Mano, eu vambora. amo as pessoas que são audaciosas. Vambora. Meu, assim, ó, não passava uma agulha, meu amigo. Mas vambora, que eu queria muito pra São Paulo, não aguentava mais 5 anos indo e voltando. Já tava com dor no pescoço, já tava com tudo que você pensar. Mas sou muito grato para aqueles que estavam comigo, me deram força. E aquele cliente que eu atuava, né, a empresa usava trend. Aí eu falei, me dá uma semana aqui de aula, porque eu vou pra Telefônica, né? Eu vou cuidar de antivírus lá. Assim, no período onde cibersegurança era um firewall ou um antivírus. E era isso a cibersegurança. Década lá no início de 2000, né? O Helder, um abraço pra Helder. Obrigado aí pela força, aquela aula que ele me deu de uma semana. Cheguei na Telefônica. Não, Felipe, é o seguinte, agora a gente vai começar a operar um antivírus da Telefônica, tá aqui e tal, eles usam trend. Legal, beleza, mas qual que é o meu time? Como assim, meu time? É você, meu amigo. Caramba. O time é você. Você vai ter que cuidar de antivírus e patch. Uhum. O antigo SMS. Esse que depois virou o System Center. Cara, eu vou ter que aplicar patch? Tem que entender o que é uma vulnerabilidade, o que é um... Enfim, foi assim que eu caí de paraquedas, Josu, em cibersegurança. Caramba. Eu lembro que eu fiquei os primeiros 6 meses dessa maluquice. Trabalhava, voltava pra casa, ligava a VPN, conectava na console e ficava o dia inteiro olhando aquela console pra ver se tinha algum problema. Porque a varredura tava rolando. A varredura, análise de log, problema de configuração, tinha um monte de coisa lá. E eu, assim, não conhecia. Então eu pegava o admin guide, mano, debulhando aquele admin Tava guide. sacando pra ver se pegava alguma coisa. Debulhando pra poder resolver, porque eu fiquei, eu assumi uma responsabilidade que eu acho que era muito. Ninguém não tinha estudado, não sabia o que era um vírus, o que era um worm. Não tinha muita coisa, né, meu velho? Disponível, né? Não tinha nada disponível. Tem a barreira do idioma, né? Hoje, claro, a gente sabe usar, sei falar inglês hoje, mas naquela época eu não sabia falar inglês. Então tinha que usar dicionário para ler o admin guide. Não tinha Massa, velho. Copilot para traduzir automático, né? Foi assim. Eu caí de paraquedas, mas, cara, apaixonei. De verdade, apaixonei. Cibersegurança virou uma paixão. Essa transição do técnico, pelo que eu entendi, sua carreira por um bom tempo foi técnica. Foi muito tempo técnico. E como que foi a transição de, eu quero ir para outros caminhos? Assim, eu fiquei na Telefônica por até 2009, 2000. Um bom período lá dentro da Telefônica tocando a operação de antivírus lá. Como trend. Não, eu era da HP Outsourcing, mas eu era mais Telefônica, né? Era um body shop. Dentro, né? Era um body shop, né? Fazia Era um tudo body lá. shop. Aí a trend, por alguém descobriu que eu estava tocando bem o mundo lá de trend na Telefônica, me chamou para fazer uma entrevista. E aí de lá eu fui pra trend. Meu primeiro período da trend. Fui pra trend. Só que a única coisa que eu conhecia de trend era de antivírus. Só que a trend tem uma pancada de outras coisas, né? De spam, gateway, proxy, né? E aí eles falaram, não, você vai fazer outras coisas que não é antivírus, Felipe. foi muito legal esse tipo de... Pra poder quebrar paradigmas, pra poder expandir, exato. estudar, pensar em mais coisas e tal. Outras soluções, né, mano? E aí foi quando eu tava contando aqui no Fun Fact, foi quando eu assumi uma ferramenta que a gente estava começando a lançar, que era essa de detecção de ameaça avançada, né? Você colocar na rede, sniffer, tal, e detectar a malware, né? Cara, eu fiz POC pelo Brasil todo que você pensar. Eu rodei o Brasil inteiro botando caixa no hack, sniffando rede.
Caramba. E detectando. Fazendo POC no Brasil Fazendo todo. POC disso aí todo, cara. Mas aí SE já? Já, SE. Entendi. Como SE. A galera... Eu tinha... esse appliancezinho da Trend era engraçado. Era um appliancezinho de 1U, fininho, vermelho. Aham. Eu tinha um desse no meu carro, eu ficava com isso no meu carro. Aí a galera me chamava de bombeirinho, porque tudo quando tinha infecção, mal, rede, máquina rede Bombeirinho, parada e velho. tal, Pode crer. me chamava. Em algum momento vai sair os apelidos, né? Que legal, mano. Chamavam o Pititico, chamavam o Filipinho. Ô, vem cá, o bombeirinho. Você falou de paixão no final da sua fala. Legal, velho. Quando o Gustavo perguntou como você chegou em segurança. E você terminou a resposta falando que, cara, eu me apaixonei pela área. Uhum. E você tem uma parada bem legal, mano. Que o Gu falou aqui. Como que o Felipinho viveu tudo isso, velho. Só que você tem uma característica bem peculiar, que eu acho muito legal e eu acho bem bacana a gente eternizar aqui no TechSec, mano. Você é um cara muito querido por todo mundo, mano. Sim. É notório isso. Seja executivo, seja analista, a gente vê isso. Quando a gente tá nos eventos, Felipinho tá lá. Eu nunca vi ninguém falando uma desavença. Sempre a galera tá muito positiva com você, mano. Tem alguma coisa ligada a propósito? Tem. Qual que é o propósito de cibersegurança pra você e como que você acha que você conectou tanto com essa comunidade de segurança da informação, mano? Acho que eu achei meu propósito em cibersegurança, inclusive nessa minha primeira passagem na Trend. Como eu comentei, né? Tudo que eu rodei o Brasil inteiro, desinfectando rede, ajudando a resolver esse tipo de problema, tal. Então, pra mim, virou... Hoje a gente tem criou um processo de War Room, nem tinha War Room nessa época, tá? E pra galera que não lembra, no período de 2009, 10 a 2012, 13, teve um wormzinho que pentelhou muito nossa vida, que é um tal de Conficker, Downad, tá? Era chatinho, foi o primeiro worm que tinha movimentação lateral, explorando vulnerabilidade, e que acho que foi quando o boom das botnets foi por causa dele, porque o que ele fazia, ele infectava o computador, a máquina, e infectava trazendo um código malicioso de botnet. Uhum. Uma das primeiras botnets ali a propagar ali. Então assim, ficou muitos anos rodando empresas do país, tá? E aí, beleza, pra mim quando um cliente me ligava pra gente com infecção, que me chamava pra eu ir, pra mim já era natural, eu já sabia o processo. Sabia que tinha que achar a máquina, sabia o que fazer e tal. Eu brincava que eu tinha já meio que o roteiro na minha cabeça do que pra resolver, sabe? Interessante. Você lembra do pica-pau, o ursinho do pica-pau que fica girando? Uhum. Assim, a primeira coisa que eu preciso fazer é achar o urso do pica-pau, porque é o gestor que tá ferrado ali, desesperado. É ele que eu preciso acalmar. E aí ele precisa xingar alguém. Ele me xinga por uns 10, 20 minutos. Aí a gente, beleza, acalma ele. E eu começo Pra mim já era natural, virou automático. Era cultural, então, da época. Tinha muita infecção com ele. E aí eu lembro, pra mim, foi quando eu conectei. E pô, eu era molecão. E aí a gente tem um inimigo enorme para pessoas tipo, mais jovens, que é o ego. O ego é um enorme vilão. E quando a gente tá no lado de fabricante, né? Você pensa que, eu cheguei no topo da carreira, né? No topo da cadeia alimentar, né? Porque eu virei fabricante, né? Uhum. E de verdade, eu nem planejei virar fabricante. Foi uma questão, foi natural, vindo, sabe? Acabou acontecendo. E eu lembro que foi um domingo, à tarde, meu chefe me ligou e falou: Felipe, tem um hospital lá em Salvador que tá com problema, tá? De infecção. E preciso que você vá lá amanhã. Ou pega o voo hoje e vai lá. Beleza. E vou, show de bola e tal. E aí você já bate naquela... Beleza, vambora, mais um, tá? Peguei o voo, fui pra Salvador. Tinha um hospital lá que tava infectado. E aí você já vê o caos, né? O caos. PS parado, mulher gritando, criança chorando e tal. Porque tá tudo parado. E você ia sozinho, Fê? Eu ia sozinho. Caramba. Eu ia sozinho. Assim... Herói, mano. É. Não, era o bombeirinho. Aí você vinha, se acalmava, você entendia. Porque assim, também os problemas não eram tão complexos quanto são hoje também, né? Então precisamos também colocar uma linha de tempo aqui, né? Hoje o atacante é um criminoso, né? Uhum.
Mas legal, foi lá, cheguei, aí você já começa a entender quem é a máquina infectada, quem que tá chegando, como é que tá. Você já começa meio, a console tá fora do ar, vamos colocar. Você já vai começar a ir colocando a casa em ordem. Quando chegou no final da segunda-feira, o hospital começou a voltar a funcionar. Ó, volta o PS, volta a farmácia, volta a fazer cirurgia. Pô, show de bola. Dormi, volto no dia seguinte, começa a pegar rescaldo, tal, eliminar, instalar o endpoint, resolveu. Tá bom. Quarta-feira, liso. Fiquei o dia inteiro lá só acompanhando, né? Aí no final do dia a gente vai lá, pô, que legal, obrigado, Felipe, show de bola. Sai pra jantar, toma uma, comemora, come uma acarajé, não tô lá na Bahia, come uma acarajé e tal. Beleza, quinta-feira eu peguei o voo e fui embora. Cheguei na segunda-feira, eu liguei lá pro gerente de TI, né? Pô, e aí, como é que tá aí? Tá tudo certo? Pô, Felipe, obrigado, tal, você salvou a gente, resolveu o problema, tal. Show de bola, obrigado. E aí você vê o negócio do ego, né? Cara, mais um, sou foda, tal. Beleza. Cara, aí ele falou, Felipe, já que você acabou de ligar, acabou de sair um resumo aqui do hospital, você tava com a gente, não custa nada de contar, né? Cara, aquela semana que ficou parada, aumentou em 40% a mortalidade do hospital. Aí, meu amigo, você toma uma porrada no meio do peito e fala, foi quando assim, o ego não serve de nada. Exato. Nada. Eu sou apaixonado por tecnologia, tá? Gosto de estudar, falei, né, formei em engenharia, gosto de entender das coisas, mas cibersegurança, e aí foi quando me ligou esse beat. A gente pode afetar a nossa sociedade. A gente mexe com vidas, a gente mexe com o ser humano. Então toda vez que me coloca para cuidar de um cliente, para falar com o cliente, eu me coloco numa situação de o que essa empresa faz de bem para nossa sociedade. Então às vezes você pega um banco, né? Tô lá e eu trabalhei com muitos bancos, já atendo muitos bancos há muitos anos, tal. Bancos, telecomunicações, né? Infraestrutura crítica. E aí você começa eu fico pensando, aquele varejista que está no interior de outro estado, que tem uma vendinha e que se ele parar aquela vendinha, pode ser que afete a comida que ele vai colocar na casa dele. Então, Exato. quando você fala paixão, Propósito. é né, propósito. Eu acho que cibersegurança, dentro das diversas possibilidades de tecnologia que a gente tem, é a que mais conecta com esse tipo de propósito. E a gente realmente pode Legal, fazer velho. diferença. E até somando a isso, Fê, na tua visão, qual é o impacto real que cyber dá para as empresas, mas também para as pessoas? Vamos jogar aqui as pessoas a essa história. As pessoas eu acho legal. Eu lembro de um caso também. Eu adoro caso, tá? A Eu gente lembro gosta muito também. de caso. E aí eu lembro de um caso quando todo mundo deve. Aí já deve ser um pouco mais recente, estamos falando de 2018, né? 17, na verdade, WannaCry. Sim. Né? WannaCry. Do WannaCry, inclusive estava relembrando esses dias sobre como é que foi a história do WannaCry, né? Aquele período eu trabalhava na Symantec, né? Ali no Marketplace, quando existia Symantec ainda. Ali no Marketplace, no 5º andar. E aí eu vim no caminho, eu vi na CBN que tinha parado, um vírus tinha parado a Telefônica na Espanha e outras empresas na Europa, né? Falei, caramba, essa eu não tinha visto ainda, perdi essa. Cheguei na Symantec e começou aquele burburinho, e aí eu olhei pra baixo, Tá ouvindo na rádio. tava vindo na rádio, no caminho Da hora, da velho. Eu Symantec. lembro desse dia. Da hora porque a gente viveu a história, né, velho? Sim. Viveu uma história. Cara, e assim, eu lembro que eu tava ali na Symantec, eu olhei pra baixo, e bem debaixo da Symantec, ali no Marketplace, fica na Chucre Zaidan a sede da Telefônica, né? A sede da Vivo ali, né? E aí eu vi os funcionários chegando e saindo. Chegando e saindo. Eu falei, mano... Aí eu liguei pro diretor de cyber lá da Vivo. Falei, cara, deu ruim, né? Ele falou, não, desligamos tudo. Estamos tudo desligado. Aí... Você quer ajuda? Assim, não era interesse de vender. Não era por... Quer ajuda? Cara, Felipinho, qualquer ajuda é bem-vinda agora. Se você quiser descer aqui, vai embora. Cheguei lá, eu entrei na Vivo
E eu tenho um carinho pela Vivo, eu trabalhei lá, né? Então, cheguei lá na sexta-feira de manhã, saí de lá no domingo de manhã. Que legal, cara. E aí, por que eu achei, conectando com pessoas, né? Eu lembro que a minha mãe me ligou umas 8 horas da noite, na sexta-feira, falando, filho, acabei de ver de um tal de um vírus aí, de que parou todo mundo, você tá sabendo? Eu falei, mãe, acho que agora você entendeu o que eu faço da vida. Você sabe o que eu falei que legal? Sem contrato? Nenhum. Até porque o Tasselli Não. veio aqui, ele disse essa cultura que ele tem de, cara, eu vou ajudar, não me importa se eu tenho contrato ou não, cara. Não, Mano, sem é contrato. uma Não parada tinha legal. nada comigo. A gente tava ali. Inclusive, tinham concorrentes ali naquele. Eu lembro que naquele dia tava o Luiz Faro, tava pela RSA, tava o Profeta pela McAfee, na época ele era ainda Professional Service da McAfee. Cara, tava uma galera que hoje também tem. Mas tava ali junto, Pra unido. resolver o problema, né, cara? Independente da bandeira, independente da. Do bombeirinho. Bombeirinho. Então, assim, acho que isso é legal. Acho que a gente tem quando a gente fala das pessoas, é poder levar esse tipo de cultura, esse tipo de propósito. Que interessante isso, Pro- parabéns. Eu falei legal, porque nessa época, quando rolou o incidente, eu trabalhava na Vivo também, e eu tava num prédio de contingência lá em Santana, É. onde tinha um NOC, e a gente fazia teste de backbone lá. Uhum. E aí eu lembro todo mundo, o andar inteiro com as máquinas desligadas, não podia ligar. Mó doideira, cara. E aí você falou... Eu tava no meio da chucre, no meio da sala de guerra lá. Então, olha que legal, cara. A gente tava É. conectado, mas não conectado ao mesmo tempo. Eu lembro, sabe do que eu lembro nesse dia? Ah, Que era umas 3 da manhã, eu tava destruído. Eu peguei e dormi em cima de uma mesinha lá e o Soja, Alexandre soja, cara. veio aqui me cutucar. Ô, Felipe, já deu 30 minutos, mano. Você vai se machucar aí. Vai cair. Olha que doideira, velho. Caraca. É, velho, quem viveu, viveu. Isso foi história, viu, velho? Foi. Ô Fê, como que era essa integração entre os profissionais concorrentes na época? Assim, tem um cara que também já passou por aqui, um tal de Sérgio Dias. Cara, eu lembrei dele agora. Vulgo Coxa, Sim. tá? Esse cara me deu, talvez uma das grandes lições, é um grande amigo meu hoje, tá? Inclusive caminho daqui Nossa, antes, também. Um beijo, Coxinha. amigão, cara. E o Coxa, eu lembro uma vez, quando eu o conheci, foi num evento, ele trabalhava na Symantec na época, né? E ele tava no bar do evento, como sempre, né? Ele fazia os Party Bar lá. Não sei se era uma H2, Coxa, eu acho que não era uma H2, mas enfim. Era um evento tecneira. E tava ele no bar, tava eu de um lado e tava um outro brother nosso da McAfee. Então imagina, era o Coxa Symantec, Trend de um lado e McAfee do outro. Gente, é uma época onde se eu usasse... na Trend, se eu usasse amarelo, e o povo ia lá, pegava a camiseta e rasgava, tá? E eu sei que na Symantec vermelho era igual, e era assim, era rixa Caramba. total. E aí, bom, sabe aquela coisa do olhar, parecia um raio, um olhando pro outro, assim, e tal. E aí o Coxa percebeu isso, pegou uma cerveja, deu na mão dele, deu na minha mão, pegou os dois aqui e falou o seguinte, ó, lá fora a gente se mata, mas aqui a gente toma cachaça e dá risada junto. Porque no final do dia a gente tá todos no mesmo barco. Cara, Coxa, agradeço demais por isso, meu, porque você me ajudou a entender que no final do dia cibersegurança é comunidade. A gente não deveria pensar em concorrência. Nosso concorrente real é o criminoso. Uhum. É para ele que a gente vive para proteger as empresas. Então é uma coisa, mais uma vez, um pouco muito nobre. Porque talvez, claro, tem ali o propósito, a gente se degladeia, é mercado, mas não é pessoal. Uhum. Não é pessoal, é mercado. Mas no final do dia a gente deveria pensar em estar combatendo exatamente aquele que é o criminoso. Você Muito acha legal. que a comunidade ela tá mais unida hoje? Você fala de uma época que, enfim, a concorrência era tratada como uma guerra, uma guerrilha, e hoje já existem diversos eventos de cyber, diversos eventos de segurança, diversas comunidades, existem podcasts em relação a Uhum. cyber.
Como você vê fazendo esse 360? De quando você entrou, dessa época em que você se reuniu com essa pessoa da McAfee, com Coxa, e você ali da Trend na época, e agora 2026? Eu acho que a gente tem ao longo dos anos criado muito esse pensamento, esse espírito de comunidade, né? Tanto uma comunidade mais tecneira, tanto uma comunidade mais de CISOs, né? A gente vê alguns movimentos de alguns CISOs tentando se... Eu lembro no passado, Gus, que eu ia no Security Leaders e todo mundo falava, pô, a gente deveria compartilhar mais informação de threat intel, mas era uma coisa que às vezes um banco com o outro não compartilhava porque se eu expor o que eu uso de ferramenta, ele vai saber, vai me contra-atacar. Então era um negócio meio... Vários medos e receios, né, velho? Medo que aí a gente vê um ponto crucial de confiança. E aí, enquanto a gente fazia um negócio de medo de compartilhar, medo de ajudar o próximo, tal... o criminoso não tem medo nenhum de vender esse serviço dele para 1, para 2, para 3 caras, entendeu? Então, assim, se a gente pensar a comunidade do mal, cara, esses caras se ajudam o tempo todo, Exato. entendeu? Então, se a gente não se ajudar, nós somos CPF, é a nossa cara que tá ali, a empresa que a gente tá ali. A gente trabalha 8x5, o atacante não. Cara, Se a gente não se ajudar, meu amigo. e eu vejo que a gente, enquanto sociedade, né? E aí eu digo sociedade dentro da nossa bolha. Pô, a gente evoluiu muito, cara. Né? Tipo... Cara, assim, eu fico refletindo assim, qual foi o momento que a galera parou com essas barreiras aí, sabe, Felipinho? Então, por exemplo, tinha esses medos e receios, a galera não compartilhava, mas hoje, cara, olha, tipo, eu preciso falar aqui do Denis, Godoy, Madureira, que junta uma galera, velho, Então. tá ligado? E isso é muito bonito, pô, porque todo mundo ali, velho, tem marcas diferentes ali. Tem. Mas a galera esquecem as marcas, esquecem, assim, pra se unir e ter trocas ali muito saudáveis ali com relação a um propósito único que é a segurança da informação. Sim. Eu acho que se a gente não se ajudar, meu amigo, a gente vai explodir daqui a pouco, tá? Eu já vi diversos relatórios, artigos, muitos colegas aí ali de profissão, muitos amigos falam sobre burnout, falam sobre... Pô, a gente infelizmente, tivemos perdas na nossa comunidade de profissionais por conta disso, Exato. né? Eu tive casos de depressão, né, que eu tive por conta de carga, de excesso de trabalho, de um monte de coisa. Então, assim, se a gente não se ajudar, a gente explode. Ô Fê, tá, eu quero focar mais um pouco aqui. Como é a jornada de um profissional de segurança? Vamos explicar, talvez, para uma pessoa que não seja de segurança agora. Legal. E que queira entrar, tá lá estudando. Pô, eu quero trabalhar, enfim, estratégico, gestão ou técnico. Como é a jornada? Você pode explicar pra gente? Legal. Assim, Gus, eu acho que hoje a segurança da informação ela é tão intrínseca no nosso dia a dia, na sociedade, que ela é uma disciplina extremamente multidisciplinar. Que você pode ter tanto skill técnico para trabalhar com Red Team, com Blue Team, defesa, ataque, quero criar exploit, ganhar dinheiro com isso, entrar nos bug bounty, CVE, como tem espaço para pessoas de conscientização, pessoas de marketing, advogados, a gente fala de direito digital muito, Sim. precisa de muita ajuda de gente com vontade de arrumar isso, de resolver isso. Então, assim, é extremamente multidisciplinar. Então, agora, ao mesmo tempo, é extremamente desafiante. Falei da minha esposa é fisioterapeuta e, bom, ela estuda o tempo todo, faz um monte de curso, capacitação, ela não para de estudar e de fazer curso de um minuto. Eu admiro ela demais por conta disso. Mas, querendo ou não, o corpo humano é o mesmo. Uhum. O corpo humano é aquele corpo humano, talvez acham formas e coisas novas de explorar do corpo humano, mas o corpo humano é aquele, né? A mutação do corpo humano, sei lá, a gente fala desse pedacinho da orelha, né, que mutou nos últimos, sei lá, 1000 anos, enfim, é o corpo humano. É verdade. Cara, a tecnologia, pensa o que era a tecnologia há 10 anos atrás e o que pode ser daqui a 5, agora com a IA. Então, assim, você tem que gostar muito de aprender. Muito de estudar. Exato, cara. E ter aquela
ânsia, Gus, de que o que você sabe hoje não serve para amanhã. É. É insano, mas tem que gostar. Esse é o ponto. Que se você não gostar de cibersegurança, se você não for apaixonado, cara, você não prospera, entendeu? Em qualquer disciplina. O estudo é obrigatório em qualquer disciplina. Não tem maneira de mudar. Não Sempre tem algo evoluindo. Você lembro- falou dos 5 anos. Cara, louco, hoje eu tava mais cedo lendo algumas notícias de IA. Lançaram nos Estados Unidos um robô doméstico, cara. Caramba. Que a partir desse ano já pode ser vendido. O robô faz tudo, velho. Limpa a janela, varre o chão, passa aspirador. Olha onde a gente tá chegando, velho. É. Coisa que era futurística, a gente tá vivendo Humanoide, agora, um cara né? que vai estar na sua casa ali. Uma das coisas legais de estar do lado de fabricante é que a gente tá super conectado com as próximas tendências que estão vindo, né? Imagina. É muito doido isso. É uma das coisas que mais me encanta estar do lado de fabricante é por conta disso, né? De estar conectado com o time de desenvolvimento, ver para onde vai, as novas startups que alguém vai comprar. Eu adoro esse tipo de coisa. Adoro. Pra você ver uma coisa que eu tava dando uma lida a respeito de Digital Twin. Já ouviu falar sobre isso? Sim. Digital Twin? E você já vê, Digital Twin eu já vi esse tipo de aplicação para medicina, né? Então, por exemplo, imagina a ideia, eu pego um ser humano com seus resultados de exame, com as suas hipóteses e tal, você coloca num framework, né? Ali no modelo de IA, e você usa a IA para ficar tentando, um agente de IA tentar vários tipos de intervenções, tipo de remédio, e vai ver resultado, meio que um feedback até chegar no laudo final. Olha, qual que é a conduta correta depois de diversas hipóteses possíveis que a IA vai tentar ficar se modelando. Aí você vai, não, preciso operar esse tipo de coisa com esse remédio e tal, você vai chegar no resultado aqui. É o papo do Doutor Estranho, né? Que é aqueles. Ele vai lá no. Sou meio nerd, cara. As 14 mil possibilidades, até você precisa fazer uma única possibilidade. Uma única possibilidade. Eles aplicaram isso pra cibersegurança. Meu, olha que louco. Você imagina, você pega você clona uma rede, um tipo de arquitetura de Blue Team, né? Um tipo de arquitetura de um cliente, coloca no modelo, um agente de IA de Red, um agente de IA de Blue. Ataca, se defende e o Purple vai assim, ó. O tempo todo. Corrigindo. Nossa, corrigindo o tempo todo em automático. Isso, hein, cara? Cara, você já tá pronto. Pronto, cara. Entendeu? Vamos começar a vir agora. Digital Twin aplicado para cibersegurança. É insano. Então, não dá para pensar 5 anos para frente. A gente tem que o tempo todo tá se reinventando. Tem É um ponto impactante, assim, para os profissionais da área desses times. Tem um escritor que o Renato comentou aqui, que tava falando sobre isso, só que o lance é que parecia que era o lance que eu falei de futurismo. Parecia que as coisas eram no futuro, mas as coisas estão acontecendo agora, velho. É muito louco isso. Não, mas Fê, você vê Desculpa, José, mas vontade, você mano. vê a geração que eu tenho usado bastante de imagem, de vídeo. São coisas que há um ano atrás não tava assim, pô. Você vê aquele exemplo lá do Will Smith, né? Comendo macarrão, né? Exato. Impressionante em um ano como mudou, como melhorou. É louco, cara. Mas é louco isso, né? Que a gente fala de estudar de uma sociedade que, indiretamente, ela tá mais relaxada. Ela cresce mais relaxada, ela, né? Como que você vê esse desafio, cara, A gente tá falando aqui As pessoas estão muito mais aceleradas. A gente fala isso aqui no TechSec aqui, isso é uma verdade. Não tem como a gente esconder isso. As pessoas querem coisas rápidas, velho. Tá ligado? Sim. Arrasta pra cima, assim, ó. Puf, passou, não é interessante, não... O Google comentou isso aqui, isso é uma realidade. Como que você vê isso aplicado ao estudo? E aí eu vou pegar um outro gancho. Você é um cara que saiu do hands-on, foi para uma área mais estratégica, tá numa área estratégica, inclusive. Como que você vê as pessoas se preparando para isso? E que dica que você pode dar para as pessoas para se prepararem para esse momento? Sim. Cara, eu acho que talvez a forma que eu posso falar para vocês é o que eu tenho tentado fazer no meu dia a dia, né? Eu tenho tentado buscar equilíbrio, porque equilíbrio mental, pessoal, família, filhos, esposa. Tenho tentado muito, juro que eu tô tentando. Mas uma das coisas que eu tenho usado muito é realmente os podcasts para aprender. Os podcasts para aprender, para evoluir, pegar os cortes também, principais momentos, porque aí é mais fácil, fica mais palatável. Parar e eu dedicar, eu juro que eu tento, mas dedicar 1 hora, 2 horas para ler um livro,
ultimamente nessa insanidade que a gente tá hoje em dia, tá difícil. Eu tento não perder isso, eu gosto de ler, tudo, mas assim, o conhecimento vem às vezes muito mais rápido, ouvindo conversas, tendo um bom network, tendo amigos que conhecem. Talvez eu não preciso conhecer tudo, mas eu tenho... E não dá pra conhecer tudo. Eu acho que essa é uma outra coisa que a gente precisa ter... Aceitar, né? Aceitar. Exato, cara. Não dá pra conhecer tudo. Você nunca vai ser muito bom em tudo. Perfeito. Eu quero ser muito foda em cibersegurança. Não dá. Então, primeiro já... A gente falou um pouquinho algumas vezes no começo, né? Ego. Baixa esse ego, cara. Que legal, Fê. Esquece. Muito E você bom, sabe que velho. tem que ter pessoas que vão te ajudar. Porque sozinho você não chega lá. Você tem que ter um bom ecossistema de pessoas que você gosta, que você confia. E aí, um ajudando o outro, a gente chega lá mais rápido. Cara, assim, você falou algo muito que eu tenho me cobrado bastante, que é essa parada do livro. Eu comprei vários livros e ainda estão no plástico, meu. Porque eu comprei com aquele anseio, aquela vontade de, cara, eu vou ler isso aqui, vou ler isso aqui. E o tempo? É. Eu começo, aí eu leio primeiro, segundo, terceiro e do nada o livro fica lá semanas, cara. Sabe? Aí eu tô ouvindo agora alguns livros pra facilitar esse entendimento. Mas eu acho que uma das coisas bom, eu sou hiperativo, ansioso pra caramba e tal, mas é aceitar. Sinceramente, aceita. É isso, cara. Aceita, não se cobra. Porque se você se cobrar, você vai ficar mais ansioso. Sim. Talvez você tenha coisas mais importantes pra fazer agora e tá tudo bem. Não dá pra fazer tudo. Eu era no passado aquele neurótico que pegava todo o inbox do Outlook e ficava organizando em pastinha. Esquece, meu. Nas PST. Tudo bem, cara. Nas PST. Virava o ano, eu fechava um PST, abria um novo. Nossa, eu fiz Entendeu? muito isso. Fiz muito. Não dá. Desculpa. Tá tudo bem. A gente Usa. precisa entender que o tempo mudou e o nosso tempo também mudou, né? Sim. E às vezes eu acho que é muito legal isso que você tá falando, porque às vezes a gente não aceita e a gente fica tentando, fazendo um brute force ali. Ó. Ah, a gente vai conseguir. Aí, Exato, cara. Você vai se frustrar. é. E a frustração não vai te levar. Não vai te levar pra próxima etapa, pro próximo desafio, pro próximo nível. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aceita. Tenha boas pessoas, fontes, sabe da onde buscar. E hoje em dia, pô, eu falava, o cara bom era aquele cara que sabia usar o Google, né, pra fazer um bom search. Hoje em dia você tem IA, cara. Tá lá contigo diariamente. Pronto, é só fazer um bom prompt. Cara, eu tava refletindo nisso, né? Eu gosto muito do Looker. Tá Uhum. ligado, Looker? Sei quem é. Uma função lá que tem no Google. Sim. Sei. Pra você fazer alguns gráficos, se você não tem um recurso pra pagar, é muito legal, porque você usa ali, se você paga, né, a licença do Google, eles te dão. E aí, tô querendo fazer comercial do Google não, viu, galera? E aí... Mas que o Google venha ser aqui nosso Aí, ó. O porta Zilo. tá aberta. Tá aberto. Hashtag Ô, Zilo. Olha aqui. Ah, na Hashtag cara. Avisa o Zilo. E aí, galera, pra você usar a função do Looker, você precisa ter minimamente algumas funções de conhecer de função, talvez ter um Excel avançado para você fazer algumas fórmulas e jogar para dentro do Looker para ele começar a criar algumas regras para você e criar arte gráfica. Só que eu tava refletindo hoje, o cara não precisa mais ter um Excel avançado, velho. Sim, pô. Porque ele vai no Gemini, no caso do Google, Zilo, de novo, viu? Vai no Gemini, pede para ele criar essa condicional, você joga lá. Então, assim, antigamente, tem um Excel avançado, o pacote Office. Cara, isso já era, velho. É isso aí. Tá ligado? Então é muito Não, louco foi isso. esses dias procurar uma fórmula. Caramba, como eu faço aqui pra fórmula X, identificar o prazo tal e já me falar que tá atrasado, vencido ou em andamento. Esqueci fazer isso na época, eu fazia muito no Excel. Chat, ele já lançou a fórmula, coloquei na coluna. Pronto. Bonitinho. Tava vendo que na integração do Excel com o Copilot, você consegue chamar o Copilot. Preciso fazer isso. É porque tem um numa- menuzinho do lado. Não, a função Copilot já no Excel. Chamar ela. É, exatamente. Então, assim, a Copilot, esses são os dados. O Qual Excel que que é o diz melhor na nuvem, né? resultado? É o 365, ele tem o Copilot ali Cara, integrado. assim, É lindo, né, mano? Até que eu tenho usado bastante o Copilot, pra você traduzir já um documento, cara. isso é maravilhoso. Usei ontem. Cara, perfeito. No mesmo instante. Toma. Isso aí, perfeito, cara. Então isso é muito bonito. Fê, você é um cara, que a gente sabe disso. A gente... Talvez... O fato de você ser um cara super querido é por isso. Uhum. Você é um cara muito espiritualizado, cara. Sou.
como que a espiritualidade entrou na sua vida, que faz você ser esse cara aí, velho, querido, sereno, e conecta com o Felipe profissional, porque a gente parece que são coisas diferentes, né? Profissional, espiritualidade, não, mano, mas ele tá tudo dentro de um ser só. E até somando essa questão, Josu, quando você aceitou essa espiritualidade. Excelente, Gu. Muito bom. Legal, legal. Bom ponto, bom ponto. Cara, da espiritualidade, eu nasci, tá? Na espiritualidade. Então, não foi algo que eu fui buscar. Eu tive o privilégio de nascer. Nasci numa família espírita, com Umbanda, trabalhando com isso. Minha família já era disso. Tanto do lado do meu pai, que a mãe dele, minha avó, buscou a Umbanda por uma situação de quando o meu avô faleceu. E aí ela procurou no desespero a Umbanda, como a gente estava falando naquela primeira resenha que não foi pro ar, né? Na Umbanda você procura pelo amor ou pela dor, e a maioria das pessoas vai na dor, né? Então minha avó foi nessa, tá? Meu avô faleceu, meu pai tinha 10 anos. Então aí minha avó foi buscar, achou, ficou, virou médium e seguiu até falecer. E minha mãe também era de família da Umbanda, meu avô, pelo parte da minha mãe, também era. Mas era aquela Umbanda de casa, né? Bem ali, pra família e tal. Então acabou, eles se conheceram, casaram, né? Eu nasci quando minha mãe ficou grávida quando começou a sentir mediunidade. Então, cara, foi ali intrínseco, né, ali. Então eu nasci, sinceramente, na Umbanda. Mas assim, eu sou técnico, né? Eu sou engenheiro. Então, engenheiro é aquela ciência, né? Eu tenho que provar para ter certeza que isso é verdade ou não, né? Eu sou esse cara, eu gosto de testar. Pô, eu sempre testei, sempre me dei mal, cara. Não, filho, não vai por aqui. Aí eu vou lá e toma. Então você vai testando. Então, beleza. Aí até a hora que eu aceitei. Não, tá bom, beleza. Acho que é esse mesmo. É aqui que eu tenho que seguir. Eu já, continuo frequentando, sou um colaborador desde os meus 11 anos, inclusive. Para quem conhece um pouquinho de Umbanda, eu sou Ogã desde os 11 anos. Então, já um tempinho já bom, né? Aquele Ogã é aquele que toca. Pode crer. Então, eu sou Ogã, minha esposa também. Já gostava quando a gente começou a namorar, então Trabalha. não fiquei muito com um pudor de falar pra ela quando a gente começou a namorar. Amor, é o seguinte, é isso. E aí? Sim. Não, já fui algumas vezes. Que bom. Então, não vamos ter Uma barreira quebrada. uma barreira quebrada, não teremos dogmas entre nós, vamos embora, né? Enfim, minha família, e sou de vida inteira, né? E uma das coisas que eu creio, né, e acredito muito, que sobre caridade. Então, de fazer bem ao próximo, não importa quem. Perfeito. Né? Então, para mim, ética, fazer o bem, ajudar o próximo é algo No sentido literal da coisa, né, literal Fê? mesmo, do literal, entendeu? Então, porque eu acredito que se eu fizer um mal e eu atrapalhar a vida de alguém e tal, eu realmente não é o caminho que eu acredito, que eu tenho fé. Sim. Então, eu tava contando ali, como eu sou apaixonado por tecnologia, eu caí nessa área de tecnologias, gosto muito disso, fazer funcionar as coisas e tal. E eu tava contando aquele caso do hospital, foi quando eu peguei aquela conexão entre o que eu acredito de fazer bem ao próximo com a minha profissão. Que legal. E aí eu conectei. E aí eu falei, legal, aqui eu acho que eu consigo... É fácil um médico conectar, né? É muito fácil o médico conectar, ele sabe que ele vai salvar vidas, né? Mas para um hacker da área de cyber, como é que eu consigo fazer isso? Foi legal eu conseguir chegar nessa aceitação pessoal, né? Mas aí você falou um pouquinho de falar abertamente sobre isso, né? Sinceramente, levou anos e bons anos, tá? Isso é uma prática comum da maioria
das pessoas que possuem essas religiões É, brasileiras, eu diria, trazendo a Umbanda aqui, e afro-brasileiras. assim, como um candomblé. Como É candomblé. difícil por causa de preconceito. A gente Exato. sofre preconceito, né? Muito preconceito, né? Mas eu acho que eu cheguei num ponto onde, pô, eu uso minha guia, né? Uso minha guia, minhas proteções, sempre ando com elas. Mas eu hoje uso elas. Eu tive por muitos anos eu tinha vergonha de usar. Tinha vergonha de usar. Mas acho que assim, eu continuo fazendo bem, eu não atrapalho a vida de ninguém. E eu acho que as pessoas, como eu respeito a crença do meu próximo, eu espero o respeito recíproco. Então eu fiquei, quer saber? Eu não vou me podar, não. Claro, né? A gente tem talvez a gente fala muito de rede social, né? Nossa exposição Sim. online. No LinkedIn, meu LinkedIn eu sou profissional de cibersegurança, é o Felipe ali e tudo. Mas no Instagram sou eu. Então você tá ali me conectou no Instagram, eu aceitei, a gente tá ali como conexão. Cara, você vai ver eu de branco, de guia Legal. e tá tudo certo pra mim. Lindo isso. Entendeu? Porque é o meu lado pessoal, né? Eu não fico, claro, no meio de uma reunião tentando chamar alguém e falar. Não é isso, mas Não é essa a ideia, né, Fê? essa ideia. Mas Que lindo isso, Fé. Encontrar essa maturidade, acredito que foi difícil. Foi bastante difícil, tá? Talvez seja um pouco mais fácil pra mim, sinceramente, como branco, né? Porque tem toda uma questão social, de cor, de racismo mesmo, né? Inconsciente. Uma questão estrutural, né? Estrutural da nossa sociedade, né? Então talvez pra mim seja um pouco mais fácil, sinceramente, né? Mas sabe o que eu achei muito bacana? Eu deve ter uns 8 anos que eu larguei mão e falei, cara, sou eu e pronto, vou usar minhas guias e vou falar. Mas o que eu encontrei de macumbeiro na área, vocês não estão noção. Eu ia falar isso, cara. Tem muita gente escondida ainda, galera. Pode falar, pô. Primeiro assim, e aí eu não queria A gente cortar o nos almoços raciocínio. da vida. É. Eu também sou. Eu falei, ué, ninguém sabia, pô? Exatamente, cara. Eu queria, primeiro assim, Fê, falando da nossa área, como o Gu trouxe aqui, muita gente que eu falei, pô, você também gosta de um batuque, cara? Pô, é muito legal isso. A gente já descobriu aqui, ó, no sofá aqui do estúdio. E aí, entrevistando pessoas aqui É. também. Ah, é? Então, assim, cara, o que você tá fazendo hoje, aqui em fevereiro, que é um mês muito significativo, Uhum. né? 2 de fevereiro esteve aí, é algo libertador aqui, cara. Não só talvez pra você de falar isso de forma exposta, que você já fala, que você falou. Eu falo, mas assim, acho que aqui é o dia que eu tô Pode crer. abrindo. Mas eu acho que você tá abrindo alguns caminhos aqui do ponto de vista pra pessoas terem coragem de falar sobre isso, cara, porque não é possível que a gente, como o Gu disse, precisa se esconder atrás de algo por conta do questão do preconceito, pra questão de coisas que não fazem sentido do ponto de vista estrutural O que mesmo. eu amo no TechSec é esse espaço aberto, sabe? Aqui Uhum. pode vir um ateu e a gente vai discutir sobre isso, não só sobre tecnologia, sobre segurança. Assim como vieram recentemente pessoas evangélicas, a gente curte, a gente pergunta versículo. Vamos falar um pouco mais sobre essa filosofia? Fala algo pra gente em relação a isso. Porque não é só sobre tecnologia. Você sabe que um dos meus grandes amigos é o Tasselli, que teve aqui no podcast, né? E o Tasselli é cristão. E assim, a gente teve altos papo cabeça sobre religião. Altos papos cabeça. Eu trabalhei com o Tasselli, né? A gente trabalhou junto. Sou um amigo hoje, amigão dele. E assim, uma das coisas que fala na Bíblia, né? Que há muitas moradas na casa do meu pai. Exatamente. Isso é base. Então, se você for parar pra pensar, todas as religiões deveriam seguir um único propósito, que é Deus. E tá tudo certo. Talvez tenha interpretações diferentes, né? Um interpreta numa igreja, um interpreta no centro, e tá tudo certo. Desde que você esteja fazendo o que é precedido por Jesus e por Deus, que é fazer bem ao seu próximo. Amar ao próximo. Amar ao próximo, como assim? Entendeu? Tem uma questão que eu até anotei aqui, ô Fê, que é justamente falar sobre pontos de conexão entre espiritualidade. E aí eu coloquei cibersegurança, mano. Que é uma questão nossa aqui. E aí eu coloquei aqui a questão de ética que você trouxe. Questão de vigilância, confiança, energia. Como que você acha que conecta tudo isso num profissional que é uma pessoa? Porque a gente esquece que é a pessoa, velho. Foi o que o Gu falou. Independente de questões de seja lá qual é a bandeira, vamos chamar assim, entre aspas.
é uma pessoa Sim, sim, sim. que tem que vestir todas essas características aqui, vamos falar assim. Quando a gente está do lado de consultoria, né? Uma das coisas que eu falei de algumas fases da minha vida, né? Então eu fui cliente final, depois eu fui revenda, né? Reseller, integrador, Uhum. na época eu junto com o Thiago na Logical IT, depois eu voltei pro lado de fabricante. Já passei por algumas fábricas, né? Então eu passei por diversos momentos diferentes e óticas diferentes da nossa área de cibersegurança, né? E aí uma das coisas que eu prego muito do lado de fornecedor, né, de cuidado do próximo, é atender o cliente como se eu gostaria que fosse atendido. Fazer aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, quando eu era cliente. Sim. Isso é todo um preceito de fé. Então, ajudar aquele sem olhar o que for. Então, isso, uma das coisas que me conectam muito no meu propósito, cara, o que eu adoro é quando um cliente me liga pedindo uma ajuda, uma opinião minha. Cara, eu tô com um problema, porque a gente tem problema o dia inteiro, né? Cibersegurança, se você não tem um problema, você não tá não vendo ele. Sim. Então, fato, você tem incidente o tempo todo. Cara, assim, eu tô aqui para ajudar, eu quero fazer o bem, eu quero fazer eu quero apoiar. Então, eu falei muito de propósito. Quando me liga um hospital com problema de infecção, assim, eu tô aqui para te ajudar. Porque eu sei que esse hospital pessoas dependem dele, Sim. famílias dependem dele, vidas podem ser perdidas por conta disso. Então, eu acho que isso é muito legal, essa conexão de cibersegurança com o propósito que a gente tem na sociedade. Nesses últimos anos, Fê, nós estamos falando muito de soft skill, competências comportamentais, essa ideia da empatia que você trouxe agora. De novo, há 3, 4 anos, o hard skill começou a ser deixado um pouco de lado e a Sim. galera tá começando a pensar em inteligência emocional, autoconhecimento, etc. Como que você vê essa evolução? Tá certo? Essa é a tendência? Esse é o caminho? Eu acho que eu posso talvez falar um pouquinho sobre minha jornada, né? Eu saí um pouquinho da área técnica, eu fui um pouco para a parte de vendas. Eu achei que eu nunca faria isso. E aí de vendas me deram a missão agora de cuidar de um time de vendas, de uma operação de vendas. Cara, é muito conexão pessoal. É muito soft skill, gente. Cuidar de pessoas, cuidar das pessoas, negociar cibersegurança para pessoas. Claro, né? A gente vive num mundo capitalista que precisa vender, precisa comprar, precisa girar a economia. E essa é a nossa vida, e senão mas o dinheiro não precisa ser tudo. O dinheiro tem que ser a consequência de um processo. Sim. Então, realmente, o cara te chama porque ele confia em você. E ele sabe que você não vai dar mancada com ele. A nossa missão do lado de fornecedor, cara, é realmente vender algo que para ele vai fazer sentido. Uma das coisas que eu tenho dentro de mim, eu falo muito pro meu time, que eu acredito que o cliente só vira cliente quando ele renova. E esse é um modelo, Legal, um tipo de pensamento foda de pensar. Porque normalmente, aí eu trabalhei em empresas americanas e o pensamento americano é muito dinheiro a qualquer custo, de qualquer jeito, e vai embora pro próximo, né? Então, vende, tchau. Com um pouco do que eu gosto de estar numa empresa japonesa, muito por conta disso. A diferença cultural, ela é gritante nesse sentido. O asiático é outro tipo de cultura. Pensa numa jornada. Então, o meu pensamento, e eu falo isso muito bem pro meu time para tentar pensar, cara, ajuda o cara, que se ele renovar é porque fez sentido. É porque ajudou ele de verdade. Que legal esse tipo de pensamento, cara. Acho que tem que ser isso, tem que ser uma consequência de uma jornada, consequência de um propósito no final do dia. E essa decisão que essa empresa, essa instituição toma na continuidade dessa relação. Aí sim ela fala, puta, não é mais um teste ali, uma experiência inicial, Exato. quero continuar nessa relação. Cara, que legal Tem muita isso. empresa que vende e o cara que renova não é o mesmo cara que vendeu. Sim. Muito. Eu lembro de uma conversa com Bruno Moraes. Não, se você estiver por aí, ó, abraço, meu amigo. Se não estiver, encaminhe pra ele, por favor, esse link. Uma vez eu tava conversando com ele, né, ele tava ele era CISO da Telefônica nessa época, né? E a gente tava num papo que a gente fechou a porta da sala dele, ficamos umas 3 horas conversando. Foi top. E aí a gente tava nessa conversa e ele falou, Felipe, sabe o que eu não aguento mais no nosso mercado?
os fabricantes ficam trocando de emprego toda hora. Eu falei, por quê? Vamos lá, pensa comigo. Quanto que você acha que leva um tempo de um projeto aqui na Telefônica, na complexidade que a Telefônica quer? Desde o momento que onde eu imagino que eu vou começar uma compra de uma nova tecnologia, uma nova solução, um novo contrato, até implantar na prática. Falou, são mais ou menos 3 anos. Porque o primeiro ano do tempo é de preparar a empresa para comprar aquela tecnologia, que às vezes é uma coisa que não tinha orçamento, não tinha budget, então eu vou precisar modelar e aprovar isso tudo. O segundo ano é o processo de compras em si. Então que eu vou testar o mercado, vou criar uma RFP, ou seja, no órgão público um edital, vou modelar, vou testar se você é o único ou se tem concorrentes e tal. E no terceiro ano eu começo a implantar. Às vezes a implantação é mais rápida, às vezes é. Mas às vezes demora, o processo até implantar, depende da tecnologia que a gente está falando, demora. Às vezes é de 1 a... São 3 anos quase essa história. Claro, tô falando de uma... No geral. Assim, num negócio muito longo, talvez 3 anos. Aí sabe o que acontece, ele me falando, né? Quando eu tô terminando de implantar e tô começando a ter problema, eu ligo pro cara que me vendeu, ele já tá no concorrente falando que ele me vendeu é ruim e ele tem que comprar agora o dele. Uma solução melhor. Ele falou, cara, isso é uma... Desculpa a palavra, mas é uma prostituição de mercado absurda. Entendeu? O cara não tem pudor de fazer um negócio desse. E aí ele falando, cara, isso aqui não só... Ele falou, não era só pra mim, mas pra muitos decisores de cibersegurança, isso é um problema enorme. Porque a hora que eu tô precisando da tua ajuda de verdade, que eu confiei em você lá atrás, você já tá em outra falando que o que eu comprei tava errado. Se você... Cara, isso aí é verdade. Não, e acontece muito, Gus. Acontece muito na nossa área. Sim. Então, uma das coisas que eu tento manter é realmente essa história. Tá? Então, se eu realmente... Eu já passei por outras empresas, inclusive concorrentes, tudo. Mas, cara, eu nunca menosprezei algo lá de trás, sempre com gratidão e com história. Eu vou até colocar um ponto meio que polêmico aqui na mesa. Não é tão polêmico, não, mas é um pouco. Não, eu não tenho problema nenhum com polêmica, vamos embora. Vamos lá. Mas está conectado muito do que você falou, que eu acho que faz todo sentido do ponto de vista estratégico. Quando um time de segurança se propõe a comprar uma solução, implementar ela, e aí conectando no que você disse também, que o cliente só é cliente quando ele renova, que eu achei sensacional isso. Aprendi isso aqui agora. Legal. Muito legal. Mas a gente sempre falou nos últimos anos, inclusive depois da pandemia, da questão da rotatividade do mercado. Uhum. Frenético, cara. E hoje, pra gente selecionar alguém pro time, você que tá na posição de líder, eu, Gu, a gente observa, pô, o cara não para, vai numa empresa, velho. Como que você vê isso do ponto de vista de criar confiança com pessoas mesmo, de consistência, de você contratar um cara, falar, mano, esse cara aqui eu vou contratar porque ele é um cara que vai ficar aqui comigo, vai acreditar no meu projeto, eu vou ter ele no time mesmo pra... Como que você vê isso? Uhum. Porque ele reflete também, não só na questão de produto, mas quando você contrata um cara que é muito difícil... Tem gente que tem prazo de validade. O cara assim, velho, ele ficou 4, 6 meses, velho. Não foi nem um ano. Às vezes quase R$500 a mais, R$1.000 a mais, ele vai pra outra. Como que você vê isso, velho? Como líder mesmo? Assim, o que a gente... Pra quem tá bastante tempo nessa bagunça de cyber, a gente vê, acho que finalmente a gente recebeu o olhar e a atenção que merecia, tá, nos últimos anos. Eu acho que muito na pandemia, pós-pandemia, eu acho que a gente realmente começou a sentar na cadeira que a gente sempre mereceu. Sim. A área de segurança era aquela área onde o pessoal bloqueava acesso à internet, bloqueava coisas e não chegava no final do ano, ninguém queria, na festa de confraternização das empresas, ninguém queria ficar com o povo de segurança, que é o cara que me bloqueia, né? Exato. Então acho que a gente chegou... eu lembro de uma palestra do Zé, da C6, ele falando o seguinte, que tem três momentos da cibersegurança, né, dentro de uma empresa. O momento onde ele bloqueia, o momento onde ele habilita negócios, e a terceira etapa quando ele vira um diferencial competitivo. Então hoje, eu lembro muito do relatório de 2022 do Fórum Econômico Mundial, e quando a gente estava saindo da pandemia,
E aí o Fórum Econômico Mundial, ele solta um relatório em janeiro dos riscos, dos principais riscos para a sociedade. Cara, imagina, a gente estava saindo de uma pandemia, todo mundo meio tenso, um possível pós-guerra, um possível pré-guerra, alguma coisa assim que tá ali, aquela tensão geopolítica e tal. E naquele relatório das principais, e mantém até hoje, inclusive, uma das principais riscos para a nossa sociedade era a cibersegurança. É a cibersegurança. Foi a primeira vez que a gente ganhou meio que nome. Porque aí a gente começa a falar, vira um risco para o conselho, para as empresas, para a economia mundial. E como aquele relatório ele falava um negócio muito bacana, que ele falava assim, no mundo da pandemia, o que seria a nossa sociedade sem tecnologia? Sem internet, sem a gente poder pedir uma comida no iFood, vou falar propaganda porque é cliente. Né? Fazer uma propaganda aqui pros caras. Mas o que seria a nossa sociedade sem a tecnologia? Agora, né, a tal que a gente falava da transformação digital, ela aconteceu num boom e foi. Sim ou sim. Perfeito. Né? Só que, e aí né, aquele relatório falava muito sobre isso, de que esse boom tecnológico não seria nada se a gente começar a ter problemas de cibersegurança. Então, invasão, ransomware pra caramba, tal. Teve muitos casos de ransomware, inclusive, ali nesses períodos. Então, virou pauta e necessidade de sobrevivência ter cibersegurança. Nesse mesmo momento, vira oportunidade de negócio. Né? Uhum. Então, a gente era uma área que não tinha tanto funding, não tinha tanto investimento e, veio. Nessa que veio, a gente tem falta de profissional, falta de um monte de coisa, falta de conhecimento, porque às vezes para tomar boas decisões, tecnologias cada vez mais caras, novas startups, bombando, cada fornecedor com seu PPT mais bonito que o outro, muito trabalho de marketing, às vezes pouco tecnologia entregue, mas muito marketing. Cara. Então veio muito dinheiro, tá? E aí nessa de muito dinheiro, foi um período de aquisições de tecnologias assim, impressionante. Só que é o seguinte, meu amigo, a galera colocou o dinheiro, eu preciso ver o retorno disso. Exatamente. Preciso ver o retorno disso. Então, eu tenho um monte de ferramentas, a gente tem estatísticas aí que uma área de segurança opera de 40 a 60 tecnologias diferentes. Isso é insano. Isso é insano pro dia a dia. Pensa disso tudo ter a tecnologia no ar, bem implementada. Eu falo muito dos 3 P's, né? Produto, processo, pessoa. Não adianta nada ter o melhor produto se as pessoas não estão capacitadas para operar e os processos não bem definidos. Então, assim, isso muito. Tem que ser 24/7, tem que ter um SOC, tem que ter automação, tem que ter pessoas olhando o preço o tempo todo, tem que ter pessoas que conhecem as 60 ferramentas que estão ali. Cara, o que acontece? E aí gera demanda e escassez. Essa geração de demanda e escassez faz o cara ficar pulando. Exatamente. Só tem um jeito de ajudar a resolver esse tipo de coisa, meu. É com uma visão unificada. Propósito. O que eu tô aqui fazendo? Eu tô aqui pelo próximo, só pelo meu salário ou eu tô realmente tentando trabalhar para proteger essa empresa? Então, assim, eu tô pensando do lado de cliente, mas do lado de fornecedor é a mesma coisa, né? Se eu tô pensando apenas na minha comissão, no meu salário que vai vir no final do mês e tal, cara, provavelmente não. Se eu não tenho conexão entre o meu propósito de vida pessoal com o meu propósito da minha corporação, se a minha empresa realmente está fazendo o que eu acredito, se eu não tenho essa liga, a chance de eu trocar de empresa é muito rápida. Grande, né? É muito grande. Ela aumenta. Muito grande. No início do ano passado, você procurou a mim e o TechSec para falar um pouco sobre Trend Micro. Eu queria que você falou você teve um insight maravilhoso nessa reunião, que foi a união do teu propósito de vida e a cultura asiática japonesa da Trend. Uhum. Conta um pouco pra gente entender aqui. Hoje a Trend é parceira do TechSec e você faz parte, você é um dos responsáveis por isso, mas conta um pouco da diferenciação dessa cultura para todo mundo que tá escutando a gente. Só para deixar claro, eu quis fazer parte ali, ajudar a apoiar pedir pela Trend, para apoiar realmente pela uma união de propósito. Porque o pensamento é muito parecido.
muito parecido, de criação de comunidade, de apoiar o próximo e realmente fazer o bem. E aí, uma aspas aqui, você não está aqui por conta disso. Entendeu? É Você super tá pela importante. nossa amizade, Muito pela bom, nossa parceria. Não, e quem me ajudou nesse processo de conexão, inclusive, foi uma entrevistada de vocês do ano passado, foi a Andrea. Eu fiz um período de um coach com ela, estava trabalhando em outra empresa. Eu não estava muito bem alinhado com o que eu acreditava da empresa, que a empresa acreditava, de como ela atuava dentro do Brasil e quanto eu acreditava, né? Eu tenho certeza que aqui no Brasil as coisas são muito mais baseadas em confiança e ser humano do que simplesmente em tecnologia ou liderança de Gartner, Forrester, etc. Acho que isso é assim que funciona, pelo menos no Brasil. E nem todas as empresas estão preparadas e entendem esse tipo de situação. E aí eu estava desconectado com o propósito, né, de onde eu estava. Né? E não desconectado com o propósito das pessoas que estavam comigo. Inclusive eu tenho uma gratidão enorme. Marcos Oliveira, Ale Barea, trabalhamos muito tempo juntos. Mas a empresa, quando a gente fala lá em cima, a entidade global não estava tão preocupada com o que a gente estava tentando fazer aqui no Brasil. Uhum. Né? O Brasil é um mundinho peculiar, né? A gente, querendo ou não, tendo orgulho ou vergonha disso, o pior cenário de ameaças do mundo é aqui, né? Sim. Então, essa empresa que atua no Brasil, ela tem que ter foco no Brasil, quer fazer no Brasil dar certo, né? Tem gente que fala português, meu amigo. Não é em espanhol, entendeu? Então eu preciso ter investigação, detecção de ataque brasileiro. A gente fala Pix, a gente faz boleto, entendeu? Coisas só nossas. Então a empresa tem que estar focada em proteger o país. Então eu tinha um processo de não tô falando mal, pelo amor de Deus, hein? Quero falar mal de concorrente, não. Tá, tô aqui pelo... Mas enfim, eu tinha realmente talvez ali uma linha de desconexão. E a Trend, eu já tinha passado por Trend, eu já tinha sido cliente da Trend, já trabalhei na Trend, eu fui parceiro da Trend por um período. Área assim, cultura japonesa, né? Cliente no centro e tudo em volta do cliente. É muito disso. Eu gosto de fazer um exemplo com carro. O brasileiro gosta de carro, nós gostamos de carro, tal, e a gente tem um certo carinho com o carro japonês, né? Então, Tem respeito, né, cara? respeito. E aí eu pergunto que eu costumo falar pros clientes, por que você gosta de carro japonês? E a resposta sempre é isso, cara, porque tecnologia, confiança, segurança. Quando eu levo na concessionária, eu sou muito bem atendido. Eu tenho carro japonês há anos também, tá? Cara, o meu também, e, puta, a experiência tá totalmente... Eu sempre fui dos americanos. Mudei recentemente. Outra coisa. E é aquela coisa, tipo... quem leva o meu carro pra concessionária é minha esposa, porque ela tem uma agenda um pouco mais flexível, ela consegue levar melhor que eu. Cara, ela leva na concessionária, meu, não tem aquela coisa do mecânico querer sacanear ela, que é porque é mulher, o preconceito. Não, cara, é aquilo, é estabelecido, é um processo, vai funcionar. Então, aquele cuidado com o cliente, né? E para mim isso vai muito de encontro ao que eu acredito também, de querer realmente cuidar do cliente, de fazer dar certo, fazer... Eu não sossego enquanto o cliente que confiou em mim, comprou minha tecnologia, não tá usando, não tá implantado, não tá funcionando, não tá satisfeito, não tá falando pros outros. Legal. E aí conecta muito com como funciona o processo de compra e venda de um carro japonês. Você vê que usuário de carro japonês com o japonês falando, cara, compra porque... É mais isso do que o próprio marketing, né? Então... Todo mundo fala, né, cara? Compra. Cara, você consegue revender de boa, não dá problema nunca. Não dá problema. É muito louco isso, né, cara? Ele se mantém valorizado. Exato. Assim, em cibersegurança, problemas acontecem toda hora. Toda hora. A gente não tem como, gente. Nosso mundo é insano, né? A gente tá aqui pra solucionar, né? Estamos aqui pra isso. Mas o grande ponto é esse. Quando dá um problema... Isso eu tenho dentro lá da Trend, Gus, que eu sei que vai ter sempre alguém querendo ajudar. Sempre. Isso é genial, cara. Sempre. Tá? Não vai ter aquela coisa, mano, não é comigo, abre um chamado, fala lá com o indiano lá fora. Não menosprezando, mas a gente gosta disso, a gente quer estar aqui. E então, quando a gente fala de conexão, valores, visão, cara, a visão da Trend tem, e eu ouvia isso quando eu era cliente, que é um mundo mais seguro para troca de informação digital.
Uma empresa de 88, cara. A visão é essa. Então, entender que a tecnologia vai evoluir e que a evolução tecnológica vai melhorar a qualidade de vida do ser humano. Fantástico, genial. Troca de conhecimento, troca de informação. Tá de fato na revolução, cara. Então, E eu gosto do novo slogan, que a segurança proativa começa aqui, justamente já mostra essa diversidade, essa vontade de fazer antes de acontecer. Muito é bom. isso, porque é pensar que como é que eu consigo me anteceder ao problema? Sabe? Aquele fogo dentro da gente de que nunca tá tranquilo, não tem segurança 100%, não tem bala de prata. Não tem bala de prata. Como é que eu consigo me anteceder ao problema? Pensar, identificar o problema antes, avisar o cliente antes do processo explodir. Eu tenho um certo ranço do lado da indústria. Eu sou responsável, trabalhando no lado da indústria, eu sei. Aquele ranço do cara que fala que, meu produto é o melhor do mundo, você comprou ele, não vai ter mais problema nenhum, pode tirar tudo que você já fez no passado é lixo, se você não comprou meu produto, que você comprar, você não vai ter problema nenhum. Aí vamos para o lado do Bruno Moraes, né? Eu aceito, compro, chego daqui a 3 anos, quando for precisar realmente dar ajuda, o cara já tá em outra, falando que tem outro produto melhor que o dele. Exato. Então isso é um pouco do que me move, gente. É um pouco do que me move. Querer realmente fazer a diferença. Saberemos mais num minuto no terminal. Boa, então vamos para 1 minuto no terminal com o nosso amigo e parceiro Felipe Barros. Já chegou no minuto? Passa Rapaz, rápido, né, velho? nem vi o tempo passar. Felipe, fala pra gente quem te inspira. Quem me inspira é Deus. Sinceramente. Livro ou filme que o Felipe recomenda? Pensei em livro. Aí eu trouxe 2, tá? Em livro. Eu gosto muito de todos os livros do Dan Brown, mas Fortaleza Digital, Nossa, clássico. top demais. Para um bom nerd que também tem conexão com espiritual, que é ali aquela dúvida e etc. Gosto muito, tenho todos eles, do Dan Brown. Boa. Mas eu tenho um outro livro aqui que é Tambores de Angola. Tá? Então, sabe, para aquele espírita que quer entender pelo espiritismo a ótica da Umbanda, cara, esse livro mexeu com a minha vida. Pô, Porque foi quando o livro que eu li que conectou as duas coisas que eu sou fundamentado, né? No kardecismo com a Umbanda. Excelente. Tambores de Angola. Falando em tambores de Angola, espiritualidade é 3 pontinhos. Conexão. Espiritualidade é conexão. Um sonho. Cara, um sonho é eu chegar lá no finalzinho da vida, poder olhar pra trás e sentir, perceber que eu realmente fiz a diferença na vida de alguém. O futuro, 3 pontinhos. Cara, essa foi da colinha que você me mandou, foi a mais difícil de pensar. Mais difícil de pensar. Cara, mas o futuro é brilhante. Acho que tem muita coisa boa chegando, muita coisa boa vindo. Acho que a gente tem que abraçar esse futuro que vem, tecnológico, humano, quebrando barreiras, quebrando preconceitos, quebrando barreiras de idioma, barreiras de conhecimento, barreiras de social. E acho que a gente, para quem acredita na reencarnação e na melhoria contínua, acho que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Uma frase que o Felipe leva para a vida. Não faças ao seu próximo aquilo que não queres que te faça. Felipe Barros em uma palavra. Gratidão, gente. Gratidão Legal, tá aqui, gratidão por tudo, gratidão pelas oportunidades que eu já recebi na minha vida, pelos tombos que eu tomei, porque eu aprendi, gratidão pela família, pelos amigos, gratidão. eu diria iluminado. Você é um cara que tem uma luz muito bonita. Parabéns por isso. É mesmo. Obrigado. E a última, deixa eu fazer a última do... Fica à vontade, A meu mano. Umbanda é? A Umbanda é linda, a Umbanda é amor. Muito bom, cara. A Umbanda é paz e amor. Muito bom. Um Saindo mundo do... cheio de luz. É o mundo cheio de luz. É a força que nos dá vida. Isso aí. Ô Fê,
Saindo do Minuto no Terminal, acabou o Minuto no Terminal, Josu? Terminamos um minuto no terminal, vamos para o meu amigo Gus com um... Momento, bora conscientizar a sua mensagem final pro nosso público. Boa. Na mensagem final, eu queria, primeiro, antes de tudo, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade que eu tive na minha vida de estar na posição que eu tô, podendo ajudar, podendo inspirar, podendo conscientizar, podendo ajudar ao próximo. E dizer que é possível, dizer sinceramente que é possível, tá? Eu acho que a gente vai passar por barreiras, vai passar por dificuldades. A gente vive numa área, talvez uma das mais estressantes que existem, Sim. né? A qualquer momento pode ter um problema, pode ter um impacto, pode ter alguma coisa. Mas dizer que nós não estamos sozinhos. E a forma do que a gente tem para passar bem pela nossa área, pela nossa profissão, nossa responsabilidade é se unir, união. Então, tem sempre alguém querendo te ajudar, vai ter sempre alguém, quando você tiver, sabe aquele cara que você admira e tem vergonha de chamar para perguntar, para pedir um conselho, para pedir uma mentoria, não tem esse medo, porque o cara tá aqui para te ajudar. Claro que a gente tem algumas pessoas que se envaideceram do ego e da soberba. E, gente, isso vai ter em qualquer profissão e temos na nossa área também. Mas o que eu posso te dizer é que depois de passar por essas barreiras, é que é uma minoria. Eu vejo que a maioria dos grandes profissionais da nossa área que estão aqui batalhando, querendo fazer diferença, tem uma humildade enorme, tem esse propósito e essa paixão também, é a mesma que eu tenho, também muitos têm. Tá? Muitos passaram por aqui, inclusive, com essa paixão, com essa vontade. Então, para aquele que está começando, peça ajuda, chame, tá tudo bem, a gente tem minhas redes sociais, se conecte, tá? Porque sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum. Já dizia Mano Brown, sozinho você não aguenta. Ô, Fê, muito feliz que você tá aqui, cara. Já era um desejo nosso. Obrigado por tudo que você fez por nós. Pela nossa amizade e conexão, que é algo assim inacreditável, porque às vezes a gente se vê e muito tempo sem se ver, a conexão parece que é a mesma. Isso é muito lindo. Parabéns pela pessoa que você é, pelo profissional. E o TechSec, a rede, tá aberto para receber você quantas vezes você quiser, meu amigo. Não, eu agradeço demais pela oportunidade. Parabéns para vocês pelo trabalho lindo que vocês têm feito. Tá? Eu acho que vocês têm ajudado a conscientizar muita gente, a quebrar bolhas, realmente a mostrar para aquele que está começando que cibersegurança é muito mais do que só uma console. Que legal, cara. Acho que o Gu falou muito bem. A gente vive numa vida tão frenética, cara, que às vezes a gente só se encontra num evento rapidão. Essa é a parte triste, entre aspas, mas é a parte legal porque a gente se conecta com pessoas como você, velho. E sem nenhuma demagogia. Eu sempre falo aqui pra pessoas que merecem. A gente não precisa disso, Fê. Eu sou muito feliz, eu posso falar aqui pelo Gu também, de me conectar com você, velho. Obrigado. Você é um cara muito legal, muito do bem, com muita luz, com muita axé. Que a gente quer muito por perto sempre por conta dessa energia, coisa, sabe? Enfim, você como ser humano mesmo. Então, velho, 2026 aí pra você, com muita abertura de caminho, com muita luz, com muita saúde pra você, pra sua família. Você merece muito, cara. Com muito cliente renovando. Com muito cliente. Porque renovando, porque Exato. eles são clientes de verdade. É isso aí. E, cara, como o Gu disse, conta com o TechSec. Tamo junto de verdade, Fê. Vamos junto lá, vamos fazer barulho. E obrigado por uma coisa que eu preciso te dizer aqui. Você já me mandou isso em áudio algumas vezes. Você falou assim, Josu, eu fico muito feliz pelo TechSec por conta de coisas que você sabe do que eu tô falando. E a gente nunca falou o que é, mas a gente sabe o que é e você sabe, e eu sei do que é. Então, cara, obrigado por essa empatia. E quem tá assistindo a gente sabe do que é também, porque a gente não precisa falar. Não. As pessoas sabem o que é. Então, obrigado por ter uma empatia com causas que a gente simplesmente faz acontecer e pessoas que acreditam vão lá e investem, seja de incentivo, seja como for. Obrigado por isso, cara. Vamos junto, vamos fazer diferença, vamos fazer história.
Vamos quebrar barreiras, paradigmas, modelos mentais e vamos se unir. É isso. Tamo junto. Obrigado a Mano, vocês maravilhoso, pelo trabalho. Fê. E é isso, pra você também, TechSark, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Não se esqueça de deixar seu comentário, curtir e compartilhar esse episódio. Agradecendo aos nossos parceiros e patrocinadores: Hacker Rangers, Trend Micro, Apura, Bifish, G2 Brindes Personalizados e você que sempre está aqui nos acompanhando. Começou o ano, esse é o segundo episódio da Agenda. De novo, um ótimo 2026 pra você. Até o próximo episódio e bora! Bora conscientizar. Valeu! Isso, muito bom. Este episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura Cyber Intelligence, Trend Micro, Bifish e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.